A gente chega agora no capítulo 7, né, do livro base, né, o livro de Bertalha, tá? Referências lá no final, vocês veem o nome do livro, mas é o mesmo livro que a gente vem adotando desde o princípio. O título desse capítulo é Como a infraestrutura de transporte e movimentação afeta a cadeia de abastecimento. Tá? Segundo o Balu, né, os custos com transporte eles giram de 1 a 2 terços do total de custos logísticos. Né? Então, vejam o grau de importância que é entender transporte. Né? Tão importante que vocês têm uma disciplina que preza, né? É uma disciplina que é só sobre isso. É a disciplina de gestão de transporte que vocês veem ela no terceiro módulo, tá? Mas vamos entender melhor o que os impactos do transporte para gestão da cadeia de suprimentos, que é a nossa disciplina, tá bom? Vamos começar então com um texto, com um trecho do texto que é retirado do livro. Tá? A atividade de transporte gera os fluxos físicos dos bens e ou serviços ao longo dos canais de distribuição e é responsável pelos movimentos de produtos, utilizando modalidades de transporte que ligam as unidades físicas de produção ou armazenagem até os pontos de compras ou consumo. O que isso quer dizer? Né? Muitas vezes o produto ele é produzido em um ponto diferente do ponto de consumo. Né? A fábrica ela fica num local e os consumidores estão em outro. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transferir. Né? Eu tenho que fazer com que o produto ele se movimente, né, do ponto em que ele está sendo produzido até o ponto onde ele vai ser consumido. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse deslocamento ao longo do canal de distribuição? Eu tenho que me valer dos modais de transporte, né? Que mais para frente a gente vai falar um pouquinho desses modais, mas que provavelmente vocês já conhecem. Então, segundo o Balu, o transporte ele agrega ao produto, né, o valor de espaço, valor de lugar, né? Por quê? Porque ele faz com que um produto possa ser fabricado, produzido em um determinado ponto, né, no ponto A, e ser consumido no ponto B. Eu não preciso produzir onde está o mercado consumidor. Tá? Quando eu falo de serviço, né, o serviço ele geralmente ele é realizado na presença do cliente, mas que para que o serviço seja realizado, eu preciso do deslocamento de materiais para que aquele serviço seja realizado, tá? Então, também envolve, né, transporte, né? A atividade de transporte, o processo de transporte, ele também está envolvido em serviço. Por quê? Para que o serviço seja prestado, e geralmente o serviço ele é prestado na presença do consumidor, né? Na maioria dos casos aí, tem outros casos que não, né? Que você leva uma oficina, vai fazer um serviço no seu carro, você leva o carro para lá. Beleza, todo jeito você está tendo um deslocamento, né? Para levar o carro para lá, você está fazendo uso de alguma forma de transporte, mesmo que seja o próprio carro, tá? Mas, por exemplo, serviços de construção civil, né? O cara vai construir uma casa, ele não vai construir uma casa lá em um lugar para trazer para o seu terreno. Ele vem prestar o serviço no seu terreno, né? Ele vai construir a casa no terreno que você no seu terreno, no terreno que você comprou e que você está disponibilizando para que seja feita a construção. Mas para que essa construção seja feita, você precisa de materiais de construção. Então, como é que esses materiais de construção vão chegar? Vai se valer do transporte. Então, o transporte ele está atrelado tanto ao fluxo físico dos bens, né, ou também dos serviços, né, porque para que o serviço seja realizado eu preciso de matéria, de material, né? Eu preciso de material, eu preciso de profissionais e para que esses profissionais e esses materiais estejam disponíveis, eu também faço uso do transporte, tá bom?
Mudanças nos modelos das organizações, né? As organizações partem do modelo com enfoque na produtividade para o modelo de competitividade. Antigamente, vocês viam a questão da produção em massa, né? Então, produzir, joga dentro do estoque, depois empurra essa produção para o mercado e só, né? Hoje em dia não, hoje tem um enfoque mais competitivo, né? De oferecer ao cliente, ao consumidor, o produto que ele realmente quer, de acordo com as necessidades dele, né? Já não se fala mais em atingir essa necessidade do cliente, não apenas atingir, né, como surpreender o cliente oferecendo algo a mais do que ele esperava, né? Então, essas expectativas do cliente, elas hoje estão sendo superadas, né? Isso faz com que comecem a existir companhias capazes de movimentar cargas, armazenar, consolidar e distribuir no momento em que se exige, né? Antigamente a gente se falava muito de transportadora, hoje se fala mais de operadores logísticos, porque a transportadora em si, que simplesmente tinha um caminhão, um motorista e que pegava um produto no ponto A e entregava no ponto B, ela deu lugar a uma empresa mais complexa. E essa empresa mais complexa, ela tem outros papéis, né? Ela não só transporta, como também ela armazena. Ela não só armazena, como ela consolida cargas. O que é consolidar cargas? É juntar, né? Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, né, numa distribuidora, e a gente comprava em São Paulo. Comprava muita coisa em São Paulo. A maioria dos fornecedores da gente era em São Paulo. Então a gente tinha um contrato com uma transportadora que fazia que trazia essa mercadoria de São Paulo para a gente aqui em Pernambuco. E o que é que ela fazia? A gente pedia para quando, logicamente isso quando o frete é FOB Recife, né? O frete FOB Recife quer dizer o quê? Muitas empresas elas são CIF São Paulo, ou seja, elas entregam na região em que elas fabricam, em que elas atuam, tá? Mas elas não entregam fora do estado. Então seria CIF São Paulo, ou seja, não cobra o frete dentro de São Paulo, mas FOB Recife, ou seja, ela cobraria o frete fora de São Paulo, ou seja, o frete de São Paulo para Recife ficaria por minha conta. Então o que é que eu fazia? Se é CIF São Paulo, eu pedia para esse fabricante pegar o material dele, deixar na transportadora que eu contratei, tá? Ela armazenava essa mercadoria para mim, tá? Ela deixava lá guardada, né? Recebia de outros fabricantes também essa carga, né? Então todos os fabricantes que eu pedia para entregar lá na transportadora, eles entregavam. Ela consolidava a carga, ou seja, ela juntava toda essa carga aqui, vinha para cá, para Recife, e trazia de uma vez só, né? Então essa entrega ela saía de São Paulo uma vez por semana. Com isso eu conseguia reduzir o custo. Porque imagina se toda vez que um fabricante deixasse um pedido lá, ele mandasse de imediato para cá. Eu não ocuparia a capacidade total de um caminhão, mas eu iria pagar como se tivesse ocupado, porque o cara ia se deslocar, ele ia ter um custo, tá? Então ele consolidava a carga, ele esperava que os outros fabricantes também entregassem, né? E vamos supor, quando fosse na quinta-feira, que aí era um período que a gente tinha já acertado com os fabricantes, né? Todos os fabricantes já tinham entregado a mercadoria, ele consolidava, montava uma carga só e mandava para mim aqui em Recife. Mas e se na hora que ele consolidasse assim, ainda não desse um caminhão completo? O que é que ele poderia fazer? Ele pegava de outros clientes dele, que na mesma situação que eu, juntava e mandava no mesmo caminhão. Aqui ele chegava na central dele, na filial dele aqui em Recife, né? Pegava essa mercadoria que veio, tanto minha como de outros clientes, separava por cliente, colocava em caminhões menores
para que rodasse aqui dentro de Recife e mandava me entregar. Então vejam, ele faz a movimentação da carga, né? Que é esse alocamento, separação por cliente, carregamento de caminhão, né? Deslocamento para armazenar dentro do galpão deles lá. Ele faz armazenagem porque ele tem que guardar por um período, né? Até que chega o momento dele juntar as cargas, ou seja, consolidar. E no momento que é exigido dele, ele também distribui. Ele faz com que essa mercadoria possa chegar aos clientes que contrataram o serviço deles, tá? Então vejam que hoje as operações são mais complexas, né? Eles têm todo um aparato de operações logísticas dentro do que era antes apenas a transportadora, certo? Isso acontece em outros casos também, né? Como por exemplo, eu posso citar a Osram, né? A Osram ou Osram, como queiram chamar, que é uma empresa de lâmpadas, né? Eles têm um CD em Pernambuco, no Cabo. Esse CD na verdade não é deles. Eles simplesmente fizeram um contrato com a transportadora, com a Rodoboz. O estoque fica dentro da Rodoboz. A Rodoboz é quem faz toda a movimentação, tá, desses produtos dele lá. Ela quem armazena, ela quem consolida cargas, ela quem faz a distribuição. Tudo é feito pela Rodoboz. Então, à medida que um cliente passa um pedido para a Osram pega esse pedido e encaminha, né, para faturamento. O faturamento é feito e a nota já é encaminhada para responsável lá na Rodoboz. Daí em diante, né, do faturamento do pedido em diante, todo o resto é feito pela Rodoboz. É ela que vai no estoque, é ela que vai pegar material do estoque, é ela que vai carregar caminhão, é ela que vai etiquetar as caixas para identificação, tá? É ela que vai fazer com que o caminhão saia do CD lá para o cliente, é ela quem vai ser responsável por descarregar esse caminhão no cliente, tá? Então vejam que hoje em dia existe muito essa coisa da parceria, né? Os parceiros logísticos, né? Então já não se fala em empresas só de transporte, tem várias outras atividades somadas ao transporte, e quanto mais essa empresa ela agrega isso, né, mais ela também agrega valor ao serviço dela, mas ela também é recompensada, né, porque tudo isso tem um preço, né? Então quando o fornecedor faz isso, ele está dizendo o quê? Eu não quero me preocupar com essa parte aí de distribuir. Eu vou me preocupar com o meu produto. Então todas as atenções vai estar para desenvolver bons produtos, para que lance produtos novos, para que tenha essa atualização. E eu não quero estar me preocupando nem quebrando minha cabeça com isso. Então eu faço um contrato, né, de distribuição com a transportadora, né, com o operador logístico agora, né? E ele toma conta dessa outra parte aí. Eu não preciso mais estar quebrando minha cabeça, eu não preciso estar me preocupando com isso. Vou me preocupar só com o meu produto, que é o que vai me dar dinheiro, né? E aí, esse operador logístico, essa empresa que trabalha com o transporte, com a distribuição, ela faz toda essa parte para a empresa, tá? Então, esse operador logístico, essa transportadora, entre aspas, né, que não é mais só a transportadora, ela passa a ser uma extensão do fornecedor, tá? Ela é um parceiro de negócio, ela passa a ser uma extensão da empresa fornecedora, tá certo? Demanda e serviço ao cliente, né? Os clientes exigem qualidade e velocidade de serviço, além de preços competitivos, né? Não quer dizer que, porque eu estou oferecendo uma qualidade maior do que antigamente era oferecida, não quer dizer que, porque o serviço ele está sendo prestado de forma mais rápida do que antigamente era feito, eu possa cobrar o preço que eu quero, né? Eu tenho que ter preços competitivos, então tenho que enxugar meus custos para que eu ofereça esses preços competitivos. Por quê? Porque o mercado ele é
altamente competitivo, né? Existem várias empresas que prestam o mesmo serviço, tá? Então, quando o contratante lá do operador logístico da transportadora, ele vai fechar um contrato, ele tem várias opções nas mãos dele. Então ele vai olhar a que oferece o melhor custo-benefício, né? O melhor serviço com o melhor preço, tá? Então os clientes, eles exigem qualidade e velocidade, mas eles também não estão dispostos a pagar, né, acima do que ele julgue justo, né? Então as empresas têm que se preocupar com isso aí também, da questão do custo, tá? Isso implica que, como eu falei anteriormente, as transportadoras passam a ser vistas como extensão das empresas fornecedoras, né? É firmado uma aliança, um contrato, né, onde fica estabelecida a responsabilidade, tá? A responsabilidade de cada parte, para que esse serviço possa ser prestado infinitamente, né, ao longo da vida aí das empresas, né? Isso quer dizer o quê? Que antigamente a gente tinha aquela figura do motorista, né, que só chegava, né, dirigia, chegava lá no local, né, saía do ponto A do ponto B e pronto. Ele fez a função dele, que era simplesmente fazer com que a mercadoria se deslocasse. Acabou. Hoje a gente já não tem esse profissional, né? Por que eu não tenho mais esse profissional? O motorista, ele deixa apenas de ser só o motorista. Ele assume outros papéis dentro dessa distribuição, né? Então, por vezes, vocês vão estar vendo ele tendo a tratativa com o cliente final, lá com o consumidor, né? Através de documentos, às vezes ele recebe o valor na entrega, às vezes ele tem que fazer a negociata de uma devolução de algum produto que foi entregado errado, né? Então vocês veem que esse motorista, ele assume um papel maior dentro dessa nova estrutura da cadeia de suprimentos, né? Ele passa a ser basicamente um agente de negócio, ele passa a ser um representante da empresa, né? Ele tem uma tratativa diferente com o cliente, ele busca solucionar o problema do cliente e não simplesmente cheguei aqui com a mercadoria, está aí, acabou-se. Ele não faz mais só isso, né? Ele tem todo um relacionamento com o cliente. Para que isso aconteça, ele precisa de treinamento, ele precisa de qualificação. Então, cada vez mais as empresas estão dando valor a esse profissional, né? Ele precisa entender também o papel que ele assume dentro dessa dinâmica toda. Para que ele entenda isso, ele precisa de treinamento e qualificação. Então, além de investir nisso, as empresas, elas estão mais atentas nos seus processos seletivos. Daí a importância de se estudar a logística. Daí o motivo que muitas vezes tem vagas disponíveis dentro da logística e essas vagas, elas não são supridas pela falta do profissional qualificado, tá? Então, muito importante essa coisa de estudar, né, de se qualificar, né? Cada vez o mercado está mais exigente. Por que o mercado está mais exigente? Por culpa de vocês, por culpa de vocês clientes, por culpa de vocês consumidores. Cada vez vocês exigem mais das empresas. Para que elas atendam esse grau de exigência de vocês, ela precisa cada vez mais de profissionais qualificados. Então, no mercado moderno, né, pouco espaço se tem para as pessoas que não têm qualificação profissional, tá? Cada vez vai fechando-se mais as portas, tá certo? Importante isso, continuar sempre estudando, sempre se qualificando, porque toda essa dinâmica que existe, né, ela vai continuar existindo. As coisas são mutáveis, elas não são estáticas. O que está bom hoje, amanhã pode não estar, e vai se alterando. Para que você consiga acompanhar, vai ter que estar o tempo todo se qualificando, tá certo? Então, a demanda de serviço ao cliente é isso aqui, né? Existe uma demanda, né, por um serviço melhor, mais rápido e com preço competitivo. Diante disso, né,
implica nesses outros pontos, né? As transportadoras sendo vistas como extensão de fornecedores e a partir disso existindo essa aliança, né? Essa aliança entre o fornecedor e o transportador, digamos assim, né? O operador logístico, para que os serviços sejam prestados de forma adequada e que supere as expectativas do cliente, tá bem? Globalização, né? Dentro desse subtema aí, desse tópico, globalização, cabe estudar, né, dois tópicos importantes. Exigências para o setor de transporte, que advém da globalização, e um outro ponto que a gente chama de multimodalidade. Tá? Dentro dessas exigências para o setor de transporte está agilidade. Né? Hoje, o mercado fornecedor ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? O fornecedor ele pode estar do outro lado do mundo. Mas eu tenho que fazer com que essa mercadoria ela se movimente pelo globo terrestre. Né? Eu tenho que fazer com que um produto que está na China chegue aqui no Brasil para ser comercializado. O cliente está disposto a esperar? Está. Ele sabe que tem um prazo. Mas ele não quer esperar a vida toda, não. Né? Então, exige-se então do transporte que ele seja mais ágil nos seus processos. Né? Todos os processos lá vão ter que sofrer de alguma forma uma mudança significativa para que eu ganhe tempo, né? Eu consiga fazer com que esse produto ele se desloque de forma mais ágil. Tá? Segundo, confiabilidade, né? Eu tenho que ter confiança no serviço que está sendo prestado pela empresa. Ora, se eu estou contratando um serviço, eu quero que aquele serviço seja prestado da forma que eu contratei, né? Então, eu quero que essa empresa transportadora aí, ela entregue o produto certo, no local certo, sem custos adicionais, no tempo certo, né? Então, evitar atrasos, evitar ao máximo avarias. Pode haver avarias no transporte? A gente sabe que infelizmente pode, né? Pode haver sinistro, roubo. Infelizmente a gente sabe que isso pode acontecer, né? Mas como eu trato essas coisas? Quais as políticas que eu tenho para evitar isso aí? Eu tenho que ser bem transparente com as partes envolvidas, né? Quanto mais transparente eu for, mais confiabilidade eu vou estar transmitindo. Então, eu preciso transparecer confiabilidade, né? O serviço contratado ele tem que ser, além de prometido, ele tem que ser concretizado, né? Flexibilidade. Então, eu tenho que me adaptar às exigências do mercado. Eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma, né? Então, posso, por exemplo, ter que entregar a um cliente que a rua não entre um caminhão. Então, como é que eu vou entregar ao cliente? Vai ser o quê? O que eu vou usar para entregar? É uma entrega pequena? É só um volume só pequeno? É uma caixinha? Manda de moto, tá? Não, é um pouco maior. Dá para entrar uma Kombi lá? Manda uma Kombi. Alguns lugares, né, dentro de Recife, por exemplo, né, Conde da Boa Vista, em determinados horários não pode haver descarregamento, né? Eu não posso fazer a descarga, né, de produtos. Eu não posso abastecer lojas em determinados horários. Então, eu tenho que saber o horário que eu posso fazer isso aí. Eu tenho que saber que não pode transitar naquele trecho um determinado tipo de veículo. Então eu tenho que
flexibilizar tudo isso aí para que a entrega seja feita, né? Eu tenho que ver o tipo de caminhão, eu tenho que ver o horário que pode entregar, eu tenho que ver se o cliente ele só recebe com agendamento, tá? Porque muitas empresas estão fazendo isso agora, né? Eu trabalhava nas empresas aí e a gente fazia o agendamento para receber. Então, hoje eu fazia o agendamento para receber amanhã. Por quê? Porque eu preparava todo o meu setor lá de recebimento para receber aquela carga que está agendada. Não tinha tropeiros. Todo mundo sabia as horas que ia chegar. Chegava no horário, era feita, né, a conferência, tudinho, o produto era descarregado, armazenado para liberar o recebimento para a nova carga que estava já chegando. Tá? Então, a gente tem que entender que as empresas, né, no setor de transporte, elas têm que serem flexíveis para atingir os graus de exigência do cliente, que seja de agendamento, que seja de horário que pode transitar naquela via, né, que seja do horário que pode descarregar naquela via, tá? Então tudo isso tem que ter atenção, tá? A multimodalidade, né, multi, quer dizer mais de um, né? Multi, mais de um. É a combinação de diferentes modos de transporte para transportar altos volumes. Então, vejam que os produtos, né, de commodities principalmente, né, soja, milho, essas coisas assim, grãos, vocês veem que o transporte, né, o Brasil, ele exporta muito esse tipo de produto, tá? E como é que eu faço então com que esse produto, a soja, chegue daqui lá na China? Geralmente é feito através do mar, né? Do modal hidroviário. Então, usa-se navios para fazer esse transporte. Então, ainda é feito muito uso desse meio de transporte porque ele comporta um volume muito grande, tá? Ao mesmo tempo que o custo, né, dessa operação ela é mais reduzido do que em outros modais, né? Veja só, ninguém vai ver na vida um navio, né, na sua porta para fazer uma entrega. Entendam que eu posso, por exemplo, né, isso é um exemplo, eu posso mandar um ou mais de um container, né, lá da China para cá de lâmpadas, que era o que acontecia, né, na empresa que eu trabalhava. A gente comprava lá da China, então vinha, vamos supor, um container, eu comprei e vinha do navio, da China para o Brasil. Né? Chegava aqui no Porto de Recife, era feita a descarga, os trâmites burocráticos lá, e essa mercadoria lá ficava disponível. Mas o navio não ia até a distribuidora que eu trabalhava para entregar. Eu precisava de um outro transporte complementar ao hidroviário. Tinha um caminhão que pegava o material lá do porto e levava para a empresa. Né? Então vejam que eu fiz uso de dois modais. Eu usei o hidroviário, que era o navio através da água, para vir da China para cá, para Recife. E do porto do Recife para a distribuidora, eu fiz uso do transporte rodoviário, através de caminhão. Então eu combinei mais de um modo de transporte, mais de um modal. Se existe essa combinação, está existindo a multimodalidade, né? Então a mesma coisa acontece com as ferrovias, né? Tem um custo menor de transportar através das ferrovias do que através das rodovias. Mas imagine que a ferrovia, né, o trem, ele faz o carregamento até uma estação lá. Chegou nessa estação, a mercadoria é escoada ali, mas dali até o cliente final vai ter que ter uma entrega. O trem ele não vai chegar na porta de ninguém. Imagina o cara chegar lá, o maquinista chegar na sua porta com um trem para entregar.
não existe, tá? Então, eu vou ter que combinar um outro modal de transporte, né, para que essa entrega ela seja concluída. Então, eu vou precisar de um caminhão para chegar lá, né, no ponto onde foi descarregado do trem, né, coleta lá e chega na porta do cliente para entregar, tá? Isso é a multimodalidade, usar mais de um modo de transporte, mais de um modal de transporte, certo? Tecnologia. Os avanços afetam sobremaneira o desempenho dos transportes. Nesse contexto, os avanços que estamos falando são os avanços tecnológicos, tá bom? Primeiro, controle de veículos por satélite, né? Você pode rastrear lá, você pode saber onde um veículo está através dos satélites que estão em órbita da Terra, né? E como assim controlar esses veículos, né? Você pode controlar, por exemplo, a abertura de portas, né? Então tinha transportadora que saía lá de São Paulo para me entregar aqui em Recife e vinha fechado, né, a porta. Quando chegava aqui, né, no meu galpão, que a transportadora identificava que ele estava entrando aqui no meu galpão, é que ela de lá de São Paulo destravava a porta, tá? Isso evita roubos, tá? Mas se parasse num posto da guarda e a guarda quisesse conferir a carga, aí ele teria que entrar em contato com a central lá para que ela pudesse destravar as portas para que os guardas pudessem ter acesso, tá? Então, você consegue controlar a abertura de portas, você consegue controlar engate, né? Para engatar lá a carga no que a gente chama de cavalo, né? Que é aquela parte do caminhão que puxa a carga, tá? Então, tudo isso pode ser controlado à distância via satélite, né? Através dessa tecnologia, desses avanços tecnológicos. Controle de rotas, né? As empresas, elas, tal como a gente, elas controlam as rotas. Então, por exemplo, existem aplicativos como o Waze, por exemplo, que quando você quer, você largou do seu trabalho, né? Tá de carro, quer vir para casa. Aí você pode olhar no Waze para ver qual é o trajeto que está menos congestionado, tá? Aí você procura a opção melhor para você e segue, né? As transportadoras, elas também fazem isso, elas controlam a rota, né? Elas sabem que se o cara desviou a rota para ir para um cliente, ela traçou a rota e mandou o cara. Se ele sair daquela rota ali, de longe você fica sabendo, né? Então você tem controle de toda a movimentação que está sendo feita do caminhão, do transporte lá, tá? E aí você também pode sugerir, né, ao motorista que ele possa usar rotas alternativas, né, para que foi identificado um certo congestionamento numa determinada via devido a um acidente. Tem uma outra via, você pode liberar por ela, tá? Alguns casos você não libera para que ele siga por outras vias, quando essas vias têm um perigo muito grande, né, uma incidência muito grande de crimes, né? Aí você diz, por essa via daqui a gente vai por uma mais longe, mais segura, mas não quer pegar esse atalho por aqui que passa por dentro de um determinado local que esteja tendo muita incidência da criminalidade, tá? Então a rota ela também é controlada. Checagem da carga, né? Antigamente você tinha, né, aquela coisa, vamos contar a carga e feito de um a um, né? Então isso pode ocasionar vários erros ali, o cara perder a contagem e tal. Hoje em dia a gente já tem equipamentos que faz essa checagem da carga para saber se é o produto correto realmente, se a quantidade está correta também, né? Dentre outras coisas. Então, como? Através de peso, né? Uso de balanças aí
cada vez mais sofisticadas, né, e interligadas aos sistemas de informação, através da leitura do código de barras, né? Código de barras ele lê, né? Aquele leitor código de barras ele faz a leitura do código de barra do produto para saber se aquele é realmente o produto certo, para saber quantos chegaram, tá? Então tudo isso pode ser feito através do uso da tecnologia, né? Assim como também dentro desses recursos tecnológicos tem um RFID, né? Que é aquela coisa das etiquetas inteligentes que provavelmente vocês vão estudar isso dentro da disciplina inicial, né? Sistema de informação aplicada à logística. Mas só adiantando aí, para quem quiser pesquisar, né? O RFID. Então, RFID, RFID, né? Pesquisem assim que vocês encontram aí no Google para saber, para ter ideia do que é. Então, são etiquetas inteligentes, né? Que existem antenas, né, receptores, né? Você pode passar, por exemplo, um pallet todinho por uma antena lá, por um receptor da radiofrequência, e tudo que tiver naquele pallet ele é registrado todo de uma vez, tá? Imagine, por exemplo, num supermercado você encher seu carrinho de compras, quando você chega no caixa, ela tira um por um e vai passando no leitor do código de barras, né? Pelo RFID você não precisava, né? Você teria o receptor e você pegava seu carrinho, passava com o carrinho do jeito que ele estava pelo receptor. Então todos os itens que tivesse dentro do carrinho, quando você passou com o carrinho pelo receptor, ele registraria tudo de uma vez de forma mais rápida, tá? Então isso também é usado para a checagem da carga, tá certo? Informação imediata. Antes a gente, por exemplo, ligava assim pro motorista. Motorista, estou querendo saber onde é que está a minha carga. Aí o cara diz, já estou entrando em Recife. Às vezes era mentira, o cara não tinha nem saído de São Paulo ainda, né? Ou então você queria uma informação, aí tinha que ligar para uma transportadora, a transportadora entrar em contato com o motorista para fazer o caminho inverso e chegar a você a informação, né? Muitos operadores logísticos hoje, muitas transportadoras, ela disponibilizam no site, né, uma forma de você rastrear a sua carga. Então, toda informação da sua carga você pode entrar no site e ter essa informação na hora que você está precisando, tá? Mas eu quero informações adicionais. Aí sim eu entro em contato com a transportadora para ver o que é que eu consigo a mais que aquilo. Mas já me dá alguma informação imediata para eu saber mais ou menos como é que está a minha carga se movimentando, tá? Pensem mais ou menos no site lá dos Correios, onde tem lá a opção de rastreamento para você saber onde a carga mais ou menos está, né? Porque ali não dá precisão exata, estou passando na rua tal, ela não vai dizer isso, né? Mas a transportadora, ela sabe onde o caminhão está passando, né? Porque ela não tem um controle lá pelo satélite, né? Ela não sabe exatamente o deslocamento do caminhão. Então, se for uma informação tão precisa assim, posso entrar em contato com a transportadora e ela me passar. Mas se eu quiser só saber como é que anda o trâmite da minha carga, se ela saiu de São Paulo, se já chegou em Recife, qual o CD que ela está, o que é que está faltando para me entregar, qual é o novo prazo de entrega, se aconteceu alguma coisa alguma ocorrência nesse meio aí, tá? Então dá para saber só entrando no site lá da transportadora e tendo acesso, né, ao login e a senha, né, que na hora do contrato você recebe, né? Aí você já tem uma informação imediata, tá? Essa informação imediata também ela acontece, por exemplo, quando eu lembro de um caso, um produto que eu comprei pela internet, o cara chega aqui e entrega, né, tudo automatizado, até a assinatura do conhecimento de transporte, você faz na tela do celular. E quando você faz isso, ele já fecha aquele conhecimento e a informação já aparece lá para o fornecedor que o cliente recebeu a mercadoria, em tempo real. Então, quando eu entrei no site, já apareceu lá que o cliente recebeu a mercadoria, tá? Então, vejam que não precisou o cara voltar com o conhecimento assinado pelo cliente para a empresa dele remeter ao fornecedor esse conhecimento,
para que aí sim conste no sistema que a mercadoria foi entregue. Tá? Isso leva dias. Né? E agora, com o uso da tecnologia, assinando lá na tela do celular, a informação foi na mesma hora. Tá? Visibilidade da cadeia como um todo. Né? Então, você consegue, através da tecnologia, ver do fabricante, né, do fornecedor do fabricante, até chegar no produto final. Né? Então, algumas empresas, por exemplo, né, vamos supor aí, uma Riachuelo da vida, uma C&A, sei lá. Então ela pode dizer que entre as políticas da empresa dela está não fechar negócios com parceiros que façam uso do trabalho infantil. Tá? Então ela tem como rastrear ao longo da cadeia de suprimentos dela se alguma desses parceiros faz uso de alguma outra empresa, né, que faz uso de mão de obra infantil. Através da tecnologia ela tem, né, porque ela pode ver os contratos que podem estar sendo firmados ao longo da cadeia até que aquele produto, aquela roupa, seja disponibilizada na loja para venda. Né? Então, tem como você rastrear tudo, desde quando a galinha pôs o ovo até quando chegou um bolo feito com esse ovo na sua mesa. Hoje em dia a tecnologia ela te permite esse rastreio para que você saiba a procedência das coisas. Tá? Então você tem uma visibilidade maior, né, da cadeia como um todo, da cadeia de abastecimento, da cadeia de suprimentos, tá certo? Transporte por diferentes meios. Isso é o que? Modais de transporte, tá? Então, quais os tipos de transporte que existem? Quais os modais de transporte que existem? Primeiro, transporte rodoviário, né? Através das rodovias, caminhões, carros, combis e etc. Esse é o mais utilizado no Brasil, tá? É um dos mais custosos, né? Um dos mais caros, mas assim mesmo é o mais utilizado no Brasil. Também é o mais independente, tá? Por quê? Você consegue concluir, né, uma entrega dentro do território brasileiro, por exemplo, usando só esse modal. Né? Você pode usar só o transporte rodoviário para tirar uma carga de uma fábrica lá no Rio Grande do Sul e entregar aqui em Recife, sem usar outro modal de transporte. Então, ele é o mais independente do que os outros, né? Mas isso tem um custo, tá? Então, o transporte rodoviário, né, por ele não conseguir transportar em tão grandes quantidades como um navio, como um trem, né? Então, o custo unitário, né, o custo do transporte por unidade da carga, ele acaba sendo um pouco mais alto, tá? Transporte ferroviário, né? É o segundo mais utilizado no Brasil, mas a diferença do rodoviário para o ferroviário, em porcentagem, ela é muito grande, né? Cabe a vocês fazer essa pesquisa aí, à parte, para saber o uso do transporte rodoviário e do ferroviário, para vocês terem ideia dessa comparação. Então, eu recomendo que pesquisem para que tenham uma leitura complementar, tá? Transporte ferroviário é feito através, basicamente, de trens, né? Trens de carga. É muito usado para o transporte de quê? De grãos, né? A maioria é usado para grãos, para açúcar, para essas coisas assim, né? Esses commodities, esses produtos mais grosseiros, digamos assim. Mas pode transportar outros produtos também, tá? Muitas vezes é utilizado ele e complementa-se, né, com o navio. Então, ter uma ferrovia, por exemplo, que interligue a um porto, né? Então, transporte de trem no interior do país, chegue e desove lá num porto, para que carregue o navio e esse navio vá para outro país, tá? Esse já é um pouco mais dependente, né? Não tem como basicamente é muito difícil você concluir uma entrega fazendo uso apenas do trem,
né? Vai chegar na porta dos outros como? Tá? Transporte hidroviário, feito através de rios, lagos, do mar, tá? Ele ainda é o mais utilizado para o transporte internacional de carga, né? Por quê? Ele tem um custo mais baixo do que o aéreo, tá? E comporta uma quantidade de carga muito maior também, tá? Você consegue carregar altas tonelagens aí através de navios mundo afora, tá? Então esse transporte ele é muito utilizado principalmente, né, para escoar essa mercadoria de forma internacional. Também é utilizado muito na região norte, né, através dos pontos navegáveis lá do Rio Amazonas, por exemplo, e que existem a conexão com outros rios, tá? Poderia ser mais explorado no Brasil se a qualidade dos nossos rios melhorasse, né? A infraestrutura de navegabilidade melhorasse. Então a gente poderia fazer um uso melhor, né, dos nossos meios hídricos, mas não se tem investimento considerável para isso. Mas se vocês olharem, né, o Brasil ele é banhado em toda a sua costa lá pelo Oceano Atlântico, então você conseguiria ir de cima a baixo, né, fazendo uso dos oceanos e percorrer, né, internamente através de rios, né, porque se vocês olharem, o Brasil também tem vários rios, né. Um outro país aí que tivesse uma tecnologia e uma seriedade maior, ele com certeza ia explorar melhor isso aí, né? Dar os recursos que a gente tem ao Japão, né? Japão com os recursos que tem é o que é, imagine com os recursos que o Brasil tem, né? Então, fica aí a dica. Transporte dutoviário, né? Esse transporte, a infraestrutura dele, ele é cara, né? Porque ela funciona através de dutos, né? Dutos como assim? São dutos que passam por debaixo da terra, né? Como se fossem os canos de água, né? Que chegam na casa de vocês aí, né? Isso é um transporte dutoviário, né? Que você está levando água de uma estação de tratamento para a casa de vocês, é feito através de dutos, né? Através de canos que passam por debaixo da terra. Então esse transporte ele é feito muito para líquidos, gases, né? Também pode utilizar para o transporte de grãos, pode, né? Mas é mais comum para óleo, gás, né? Os oleodutos, os gasodutos, para água, né? A água da Compesa que chega na casa de vocês, ela faz uso do transporte dutoviário, né? É caro, a infraestrutura é cara, né? Porque muitas vezes você vai trazer gás, por exemplo, e tem que passar por debaixo do mar lá, do oceano. Então, essa construção, ela é cara, né? Mas, depois que está tudo construído e que está certificada a segurança, porque não pode ter vazamento, né, nesse percurso, ele se torna um transporte muito barato, né? Porque é 24 horas por dia, né? Sem precisar de grandes investimentos, né? Basicamente funciona por pressão, não tem um consumo de energia tão alto para que a mercadoria ela chegue lá do ponto de produção para o ponto de consumo, tá? Transporte aéreo, né? É o mais caro que tem, né? Se a gente avalia em preço aí, também é o mais rápido, né? Geralmente é o mais rápido, é o mais confiável, é muito mais utilizado para produtos que têm um valor agregado alto, né? Porque transportar, por exemplo, papel higiênico através de aviões, o frete vai ficar muito, mas muito mais caro do que o produto, né? Mas em compensação, transportar joias que unitariamente, né? Se você pega o custo unitário de uma joia, possa custar 10 mil reais, transportar de caminhão, né? Fique inviável, porque o risco de ser roubado é muito grande, né? Então, vai para o transporte aéreo, que é um valor, o produto que tem um valor agregado muito alto, o custo do frete em percentual ali vai representar o quê? 1% do valor do produto? Compensa, tá? Então, para longas distâncias, né?
e que precise de um transporte mais ágil e confiável, né, com um produto que tem um valor agregado maior, o transporte aéreo é o mais indicado, tá? Logicamente que muito provável que não dê para concluir a entrega através do uso só do modal aéreo, né? Porque o avião não vai pousar em todo lugar, né? Então tem que levar isso em consideração também, né? Então, falar um pouco agora, né? Os 5 principais modais de transporte são esses aí, né? Alguns apontam o sexto modal, né? E que sexto modal é esse porque ele não apareceu nessa relação aí, né? Fica interessante, né, que vocês pesquisem mais sobre isso, tá? Porque é algo que pode ser cobrado de vocês futuramente, né? Qual é esse sexto modal? É o chamado modal infoviário, tá? É muito difícil vocês encontrarem isso aí em livro, tá? Eu pelo menos não encontrei nenhum ainda, porque é algo muito novo, né? Então provavelmente nos próximos livros mais para frente eles vão se adequando a isso. Mas o que é esse transporte infoviário? Vocês podem pesquisar na internet alguns artigos, tá? O transporte infoviário seria o transporte de informações, né? Toda a infraestrutura de rede que faz com que a informação que seja transmitida lá no Japão seja recebida aqui no Brasil, tá? Então, esse transporte de informações através de internet, via satélite ou sei lá o que, seria o transporte infoviário, tá? Seria o sexto modal de transporte, que é algo bem mais novo, que está sendo ainda estudado massivamente aí, para que futuramente tenhamos várias publicações sobre isso. Mas deixa aí para vocês a dica para que pesquisem e para que estudem, tá? Podem ser cobrados também por esse tipo de transporte aí, tá? Então, por último, vamos falar do transporte multimodal e do transporte intermodal. Os dois fazem uso de mais de um tipo de modal de transporte, né? Como eu já falei, vocês podem usar o transporte aéreo, mas o avião pode não chegar na porta do cliente. E aí eu preciso de usar o transporte rodoviário, né? Eu posso colocar numa Kombi, numa moto, num carro, num caminhão, para que tire do aeroporto e entregue ao cliente. Então eu faria uso de mais de um modal. Tanto o multimodal como o intermodal faz esse uso, né, de mais de um meio de transporte. Mas qual é a diferença de um para o outro? No transporte multimodal, eu contrato uma empresa e digo: eu quero que você entregue esse produto lá no Japão, tá? Fiz o contrato com essa empresa. Como ela vai fazer para esse produto chegar lá no Japão é um problema dela, tá? Vai de bicicleta, vai de navio, vai de avião, vai de caminhão, é um problema da empresa que foi contratada. O que eu quero é que o produto chegue lá com qualidade e no tempo que foi me garantido e sem acrescentar custos, tá? Essa empresa que foi contratada, ela pode fazer uso de um caminhão para colocar o produto no porto, do navio para transportar o produto para o Japão, chegou lá no porto do Japão, descarregou lá no porto, pegar um outro caminhão, pegar o produto no porto lá no Japão e entregar ao cliente. Ela está fazendo um transporte multimodal porque ela está usando mais de um modal. Eu que fui o cliente que contratei dela, eu não me interfiro nesse meio aí. Ou seja, quem vai contratar caminhão, quem vai contratar navio, quem vai contratar avião é ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só contratei um transporte. Como vai ser feito, já não é problema meu, tá? Já no intermodal, a responsabilidade é minha de contratar as empresas que vão fazer esse transporte. Como assim? Eu vou usar mais de um modal de transporte, né? Nesse caso, eu estou dando um exemplo. Eu vou usar o caminhão para levar para o porto,
o navio do porto para o Japão, do porto do Japão para o cliente, caminhão novamente. Então, eu contrato uma empresa para fazer o transporte de caminhão até o porto. Eu contrato uma outra empresa, eu como cliente, tá? Já não é responsabilidade de ninguém. Eu contrato um navio para levar essa mercadoria para o Japão. Chega no Japão, eu contrato um outro caminhão para entregar no cliente. Então, são vários contratos que eu faço. Eu faço um contrato com uma empresa rodoviária aqui, uma com uma empresa que use o modal hidroviário, que seria o navio, e outra lá com uma que faça o rodoviário novamente do porto do Japão para o cliente, tá? Então, são 3 contratos pelo menos que eu tenho que fazer. No multimodal, eu só faço um contrato. Eu faço um contrato com a prestadora de serviço. Ela usa vários modais de transporte para entregar, mas entre eu e ela só tem um contrato. Como ela vai fazer isso aí depois para entregar, aí já não é problema meu, tá? Então a diferença é essa. No multimodal eu celebro só um contrato com uma empresa. E aí ela faz os contatos dela para entregar. No intermodal eu tenho que contactar cada uma dessas empresas, né? Cada uma dessas terceirizadas para fazer uma parte do serviço, tá? Basicamente essa é a diferença. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida depois me procure. Vamos falar um pouco agora da administração da frota, tá? Vamos começar logo com 3 pontos básicos: a administração dos ativos, mão de obra e o consumo de combustível, tá? Dentro de administração dos ativos, a gente tem o gasto com manutenção, né? Reposição de peças, manutenção preventiva, corretiva, troca de pneus, né? Uma série de gastos que a gente tem para manter essa rota, né? Essa frota em ação, tá? Segundo, movimentações de cargas, né? Vamos pensar: movimentação, transporte. Qual é a diferença de transporte e movimentação? Então, vejam, alguns autores eles dizem o seguinte: transporte é externo à empresa, fazendo uso de algum modal de transporte. Ou seja, sair de uma empresa para outra, fazendo uso de algum modal de transporte, que é um daqueles que vocês viram lá: rodoviário, ferroviário, por aí vai. Já a movimentação, ela é no âmbito interno da organização. Então, alguns autores dizem que são distâncias curtas, né? Tirar uma carga de um lugar para colocar do outro, mas sem sair da organização em si, né? Mas se sair, a empresa tem 3 prédios no mesmo terreno, saiu de um para o outro, é transporte, é movimentação? Para alguns autores isso é movimentação, porque para ser considerado transporte teria que ser uma distância maior, né, para fora da empresa, para fora daquele âmbito ali organizacional, e fazendo uso de um modal de transporte, tá certo? Então, a movimentação de carga nesse sentido tem custo? Tem. Precisa de equipamento? Precisa, né? Então a gente tem as patinhas, né? A gente tem as empilhadeiras, são tudo para fazer com que a carga se movimente. Outros tipos, esteira, tá? Também vocês vão ver isso em outra disciplina, que é gestão de armazenagem e distribuição, nesse mesmo módulo ainda, tá? Mão de obra: qualidade para obter os principais objetivos operacionais e estratégicos da empresa. Então a mão de obra ela tem que ser qualificada, tá? Não é chegar a pegar qualquer um e colocar para trabalhar. A gente tem que selecionar as pessoas certas, desenvolver essas pessoas, treinar constantemente. Por quê? Porque elas têm que estar cientes do papel dela dentro daquela organização, para que a organização alcance seus objetivos
e, consequentemente, para que as pessoas também alcancem seus objetivos. Tá? Consumo de combustível. Deve existir um rigoroso monitoramento. Tá? Então, abastece o carro. Quantos quilômetros ele faz com um tanque de combustível? Onde é que ele vai parar para abastecer? Tem posto de combustível próprio da empresa? Não tem? Tem algum convênio com posto de gasolina lá fora? Motorista sai com algum cartão para fazer abastecimento? Então tudo tem que ser controlado, monitorado para saber quanto se está gastando, tá? Continuando dentro de administração da frota, mais 3 tópicos importantes: manutenção, estoque de peças de reposição e planejamento de atividades administrativas. A manutenção, ela representa uma fração importante dos custos operacionais, tá? Então, toda vez que eu tenho que parar a máquina para estar fazendo manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, tem um custo envolvido, tá? Por isso, a gente tem que se preocupar com essa manutenção, né? Porque pior do que a manutenção preventiva é a manutenção corretiva, porque geralmente é quando o negócio já quebrou e aí isso requer mais tempo para que seja feito e muitas vezes deixa a empresa na mão, né? Porque eu estou precisando daquele ativo na hora e não posso porque ele acabou de quebrar. Então, eu fizer isso de forma preventiva, eu posso colocar ele para manutenção em momentos que talvez eu não esteja precisando tanto, tá? Estoque de peças de reposição. Tenho que pensar no seguinte: ter somente o que for necessário, porque de qualquer forma vai ser dinheiro parado, tá? Então, você tem aí uma frota de caminhão, quais são as peças que mais se desgastam? Porque eu não vou poder ter todas as peças. Tem peça aí que vai demorar 10 anos para quebrar, não adianta ter uma dessa dentro de estoque. Tem peças que são muito fáceis de encontrar no mercado, então posso mandar um motoboy e buscar na hora que quebra, tá? Agora, algumas peças que são rotineiras, tem que estar trocando todo dia praticamente, né? Ou então que são muito difíceis de encontrar no mercado, que quando quebrar, se eu pedir vai demorar 3 meses para chegar, tal. Essas aí são importantes de ter em estoque, tá certo? Dentro de planejamento de atividades administrativas, muitas atividades precisam ser planejadas para o bom gerenciamento da frota. Então, a gente tem que planejar várias coisas, desde roteiro, desde tamanho da frota, necessidade de pessoal, né, a própria manutenção preventiva, a manutenção corretiva, tá? Então, tudo isso tem que ser planejado para que exista um bom gerenciamento da frota, tá certo? Continuando dentro de administração da frota, cabe falar também da eficiência da frota e dos indicadores de desempenho e produtividade. Dentro da eficiência da frota, é importante falar da programação e roteiro, né? Estabelecer uma programação para entrega com datas, com horas, tá? Quem é que vai carregar o caminhão, quem é que vai descarregar, qual o motorista responsável pela entrega, certo? E o roteiro. O roteiro também é importante para que quando o motorista saia da empresa para entregar, ele saiba exatamente o caminho que ele vai seguir e os pontos de parada nele nesse caminho, tá? Porque não adianta eu mandar um motorista para um ponto, né, um ponto E, para mandar depois ele voltar para o A, aí do A ele vai para o D, aí depois volta para o B. Não, vamos seguir qual é a ordem, né? Se está tudo em sequência, então eu faço do A, B, C, D, E. Eu monto um roteiro para que ele vá seguindo. Assim eu consigo otimizar o tempo e o trabalho do meu pessoal e fazer o uso melhor da minha frota. Leitores de código de barra, né? A leitura por código de barra, ela automatiza
minha conferência, tá? Ela estabelece um padrão de rapidez maior, né? E sem comprometer a qualidade, porque a qualidade se torna até mais segura com o uso do código de barra, já que é de forma automática, tá certo? Então não passa basicamente pela falha humana, né? Pode existir falhas no processo? Pode, mas não vai ter aquele conferente olhando, né, lá no olho assim, dizer, esse é o produto sim, esse não é o produto, tá? Então o leitor de código de barra, ele já bipa lá o código de barra e ele já diz que tem aquele, e você consegue fazer a contagem, ele vai somando, tá? Então, para manter a eficiência da frota, é interessante os leitores de código de barra, principalmente na hora de carregar e descarregar o caminhão. A comunicação, tá? A comunicação, ela tem que ser perfeita, né? Digamos assim, ela tem que ser estabelecida desde a primeira pessoa até a última. Então a gente tem que ter os canais fluindo dentro da organização de forma limpa, né? As pessoas têm que ter acesso a quem possa resolver o problema, né? Para isso, a comunicação, ela tem que ser muito precisa. A comunicação é imperiosa quando a gente está falando de eficiência nos processos. Incentivos, né? Ora, a gente sabe que uma das formas de motivar as pessoas a dar o seu melhor é incentivando, né? E esse incentivo pode ser financeiro, pode ser em folga, pode ser em premiações, né? Então, que forma eu vou usar para incentivar o meu pessoal lá que está trabalhando? Por último, dentro da eficiência da frota, melhor uso dos ativos, né? Por exemplo, eu tenho um caminhão que vai fazer uma entrega numa cidade. Também tem uma coleta para ser feita em um outro cliente dessa mesma cidade. Eu preciso mandar 2 caminhões para o mesmo lugar? Não, eu mando um cheio, ele vai chegar num cliente lá, vai descarregar. Quando ele estiver vazio, ele passa no outro cliente e faz a coleta. Então, eu estou usando o meu ativo de forma ótima, né? Tá ótimo usando assim, porque ele está indo cheio e voltando cheio, né? Então, fazer o melhor uso possível dos meus equipamentos, né? Para evitar custos perdidos, né? Assim, que você invista em algo que não traga retorno, né? Então, por exemplo, eu mando um caminhão lá para uma cidade, ele vai entregar, mas esse caminhão é só de entrega. Então, quando ele voltar, ele não vai coletar o que tem para coletar. Aí depois eu mando já um outro caminhão para fazer a coleta. Então, não está fazendo muito sentido, tá? Então, fazer uso da frota da melhor forma, né? Fazer uso de todos os ativos, sejam equipamentos, né? Esses equipamentos sejam computadores, leitores de código de barra, caminhões, seja lá o que for, fazer o melhor uso dele, né? Usar na máxima capacidade, tá? Indicadores de desempenho. Existem 2 importantes quando a gente está falando de frota, né? Custos de viagem e análise de lucratividade, né? Então, eu tenho que saber exatamente quanto cada viagem está me custando, tá? Diante disso, eu tenho como fazer uma análise se eu estou ganhando ou perdendo, né? Então, quanto está sendo investido, quanto eu estou gastando, qual é o retorno que eu estou tendo, qual é meu lucro, certo? Então, esses são os principais indicadores dentro da administração da frota. Provavelmente vocês vão estudar de forma mais aprofundada quando estiverem estudando, provavelmente, gestão de transporte, né? Que aí é no próximo módulo, tá bom? Finalizando, né, o que tem para ser falado de administração da frota, a gente encerra com 2 tópicos: unitização das cargas e a tecnologia da informação na administração de transporte. Então, o que é unitizar uma carga, né? Unitizar quer dizer tornar uma unidade, né? Então, de repente, por exemplo, você tem 1000 caixinhas, né? Então, essas 1000 caixinhas, elas são 1000 unidades, tá? São 1000 unidades. Então, a carga ela está fracionada em 1000 caixinhas. Mas, de repente, eu posso pegar essas caixinhas e jogar tudo num pallet, né? Arrumar, formar a mesa lá, filmar. Então, eu já não tenho mais
eu vou continuar, logicamente, tendo as 1000 caixinhas, mas a minha carga agora vai ser de um pallet. Então vejam, e unitizei. Eu peguei todas as caixinhas e coloquei numa carga só, que seria o pallet, tá? Então, os principais instrumentos que me permitem essa unitização das cargas é o container, né? Então eu posso colocar várias caixas lá dentro do container e contar, em vez de contar por caixa, contar como um container, tá? A mesma coisa o pallet. Em vez de eu contar várias unidades do item, eu conto um pallet, tá? Então eu transformei aquilo ali numa carga só, tá certo? Isso facilita bastante na hora de mover, tá? Na hora de mover, na hora de transportar, certo? A tecnologia da informação, né, ela me permite otimizar minhas rotas, né? Existem sistemas, são os roteirizadores, né, que também vocês devem ver essencial, né, próximo módulo aí. E esses roteirizadores já permitem que eu consiga traçar as rotas através da tecnologia, né? Como eu citei o exemplo do Waze, né? Quando vocês pedem o Uber aí, vocês ficam acompanhando no carro Tile, se movendo lá no mapa, ele mostra a rota, né? Se você vai para algum lugar, você pode pesquisar lá pelo Google Maps, né? Pelo Google Maps ele vai e traça uma rota de onde você está para onde você quer chegar, né? Então vejam como isso tudo está otimizado através do uso da tecnologia, tá? Sistema de rastreamento de frota. Antigamente a gente ficava muito na dependência de ligar para o motorista dizer onde é que o caminhão está. Hoje você consegue fazer esse rastreamento via satélite, né? Saber exatamente onde o caminhão está. Como falei aí do Uber. Quando você pede o Uber, ele diz lá, daqui a 2 minutos seu Uber está chegando. E aí você fica acompanhando no mapa e está vendo por onde o carro está. Então o cara não pode dizer que está num outro lugar se você ligar para ele, porque você está vendo que ele não está, tá? E a telemática, tá? Telemática é o quê? É a junção da informática com a telefonia. Então é a transferência de comunicação através da rede, né? O uso, por exemplo, de chamadas de vídeo, tá? Então essa é a telemática. Então eu consigo fazer uma chamada de vídeo, por exemplo. Tá? Então vejam como a tecnologia ela tem me ajudado. Preparando o futuro, né? Privatização. Aí a gente fala da privatização de rodovias, portos, hidrovias e ferrovias. Já existem algumas rodovias privatizadas, né? Principalmente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, por ali, no sul, sudeste, mas ainda é pouco, tá? Então espera-se que, conforme essas rodovias vão sendo privatizadas e aí se cobra pedágio, né? A qualidade delas vão melhorando também. Se a qualidade vai melhorando, então o custo do frete ele acaba caindo, já que a manutenção dos caminhões vai se tornar mais barata e o tempo também de entrega vai se tornar menor, tá? Mas essa questão da privatização é algo que rende ainda muita discussão aí, né? Alguns defendem, outros são contra, né? Fica a dica para que vocês façam a pesquisa de vocês, né, nessa área aí de privatização de rodovias, portos e hidrovias e ferrovias, né? Tudo isso aí já existe, já existem rodovias privatizadas, já existem portos e hidrovias privatizados, já existem ferrovias privatizadas, sim, já, né? Mas é algo que carece ainda de maiores estudos para saber se realmente isso vai dar certo, né? Por isso, preparando o futuro, né? Então, acha-se, né, que a privatização dessas coisas aí vai tornar ela mais lucrativa, logicamente, né? Para que seja mais lucrativa, essas empresas que adquirem vão ter que investir, né? Elas investem para que possam tirar o seu dinheiro dali, né? Ao mesmo tempo, eu tiro o peso do governo, né? O governo talvez não tenha dinheiro para investir nisso aí. Se o governo não tem, a iniciativa privada tem dinheiro para investir. Basta que ela tenha interesse em investir. Então, o governo tem que criar condições propícias para que essa privatização seja efetiva, né? Então, deixo aí como dica para vocês, pesquisem aí
sobre privatização de rodovias, portos, hidrovias e ferrovias. Tá? Transporte Mercosul. Ora, o transporte é o elo entre os consumidores externos e os produtores de bens. Né? Se eu produzo no Brasil e quero vender na Argentina, como é que esse produto vai chegar lá? Tá? Então, vamos fazer uso de modais de transporte para que isso chegue lá. Eu posso ir por rodovias? Posso. Eu posso ir no frete aéreo? Posso. Posso ir também através de navios? Também posso. Mas imaginem que, né, talvez ferrovia, uma ferrovia ligando Brasil à Argentina, talvez seja mais lucrativo, não sei. Né? Se a gente está falando na privatização de ferrovias, quem sabe uma empresa ela não ache que seja lucrativo para ela ter uma ferrovia interligando Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, sei lá, né? Uma ferrovia que interligue todos esses países. Não sei, né? Não sei, mas talvez a iniciativa privada ela se interesse, né? Desenvolva essa ideia aí e faça com que funcione, tá? Porque a única forma de sair do mercado produtor para o consumidor é através do transporte, tá? E o Mercosul, né, Mercado Comum do Sul, um acordo que existe aí entre alguns países de livre comércio, faz com que produtores tenham acesso aos outros países, tá? Sem grandes barreiras, tá? Para isso, fazem uso do transporte intermodal, né? Mesmo que use hidrovias, mesmo que usem ferrovias, em algum momento vão precisar usar as rodovias também, né? Como eu disse, o transporte rodoviário ele é o mais independente de todos. Em compensação, ele geralmente é o que complementa todos também, né? Como o navio não pode chegar na porta da casa de ninguém, o caminhão vai lá e chega, tá certo? Relacionando o transporte futuro, alguns pontos merecem consideração. A localização das indústrias, tá? As indústrias elas estão se espalhando. E por quê? Muitas vezes porque tem incentivo do governo para ir para um determinado lugar, né? Por exemplo, a Fiat. A Fiat ela se instalou aqui em Goiânia, né? Mas Goiânia historicamente não era uma cidade assim, digamos, de ter grandes empresas, tá? Então o que acontece? Ela foi para lá. Ela está lá em Goiânia. Aí você pergunta: tem mão de obra qualificada na cidade? Ora, muitas vezes não tem. Aí o que é que ela faz? Manda buscar em Recife enquanto se qualifica a mão de obra lá, né? Então vejam que sai muita gente de Recife e adjacência da região metropolitana de Recife para trabalhar na Fiat lá em Goiânia. E por quê? Porque ainda é uma cidade, né, carente de mão de obra qualificada. Embora que, desde que virou aquele complexo industrial lá de Goiânia, tem se desenvolvido bastante. As pessoas estão tendo mais acesso a cursos, tem faculdade lá que é mantida lá pela prefeitura. Então se tem um grande investimento para que se melhore a mão de obra lá. Mas eu preciso de gente saindo de Recife para lá. Então eu tenho que ter um transporte para isso. Eu tenho que escoar minha venda, né, o meu produto de lá para os outros lugares. Tá aí, transporte também, tá? Então também tenho que fazer chegar matéria-prima, eu tenho que fazer um monte de coisa que preciso que o transporte funcione, tá? Globalização. A globalização faz com que eu precise me deslocar por maiores distâncias, né? Porque agora qualquer lugar do mundo vai ser um mercado produtor e consumidor. Ou consumidor também, né? Como queiram falar aí, né? Porque
pode ser produtor e consumidor, ou seja, no mesmo lugar, mas pode ser produtor ou consumidor, e pode ser produtor e ou consumidor, né? Porque, vejam, um produto ele pode ser fabricado no Brasil e ser vendido no Brasil mesmo, sem sair. Então, aqui é produtor e também consumidor. Mas o Brasil pode produzir e não consumir nada desse produto aqui, ser todo voltado para fora. Então, o Brasil é produtor e os países lá de fora são consumidor. Mas o Brasil pode produzir um produto que ele tanto é vendido internamente como é vendido lá fora. Então, o Brasil ele é um país produtor e consumidor também, né? Porque ele tanto produz como consome, mas ele também envia para outros países, tá? Então, existem distâncias maiores onde o produto agora precisa percorrer com essa globalização. E esse percurso maior tem que ser feito cada vez de forma mais rápida, né? Porque eu preciso atingir meus objetivos. Para isso, só consigo atingir os objetivos satisfazendo meus clientes, meus consumidores, tá? Então, eu tenho que ter qualidade e agilidade ao mesmo tempo, tá? Então, a globalização ela desperta para novos mercados que, por vezes, estão bem distantes dos produtores, tá? Acordos internacionais, mercados comuns, é o que a gente falou lá do Mercosul, né? Então, dentro de um livre comércio aqui, o produto ele tem que circular, tá? Então, um produto que é fabricado no Brasil, ele pode ser consumido lá na Argentina. Então, como é que esse produto vai chegar lá? Tem que ter o transporte. Acordos internacionais de transporte. Os países podem fazer acordo entre eles de livre acesso de transporte, né, de pagamento de impostos para transporte, tarifas únicas, né, para que esse transporte circule, tá? Então, podem existir vários acordos internacionais sobre transporte. Então, países eles se juntam para discutir a melhor forma de fazer isso aí. Prática just-in-time, né? O just-in-time ele prega o quê? A ausência de estoque. Se eu não tenho estoque, o transporte ele tem que ser extremamente confiável e eficiente. A mercadoria ela tem que chegar na hora que eu realmente preciso, né? A matéria-prima ela tem que estar lá no chão de fábrica exatamente no momento que eu vou precisar começar a minha fabricação, tá? Então, com isso, o transporte ele também sofre um grande impacto, já que ele tem que melhorar todos os seus processos para que não haja nenhum atraso, tá certo? Reciclagem de material. Hoje em dia, né, com essa pressão que se tem, né, essa pressão ecológica muito grande e essa conscientização ambiental, que é uma coisa muito boa, muita coisa ela é reciclada, né? Então, o transporte ele também serve para coletar esse material para que possa ser reciclado pelas fábricas. Então, muitas vezes essas fábricas de reciclagem, né, essas empresas de reciclagem, elas estão distantes do mercado consumidor, né? Por quê? O mercado consumidor é dele que vem o material usado que vai ser reciclado. Então, se ela está longe, eu tenho que fazer com que desse consumidor chegue na empresa de reciclagem. E como é que eu faço isso? O transporte, tá? Então, o transporte ele está envolvido com isso aí também, né? É que a gente vai trabalhar melhor isso aí dentro de logística reversa, que é uma disciplina que vocês vão ver também no terceiro módulo, tá? Então, finalizando, né, essa parte aí do transporte futuro, temos regulamentações e desregulamentações do governo, né? As empresas elas têm que estarem tudo em kit lá, tudo kit lá com o governo, né? Elas têm que atender ao que o governo quer que seja feito, questão de poluição do meio ambiente, né? Descarte de pneus,
essas coisas todas passa pela regulamentação e desregulamentação do governo. Então, para funcionar, as empresas têm que atender o que o governo espera delas, tá? Senão, elas são multadas ou são cassadas as licenças de funcionamento, tá? Políticas ambientais, né? Hoje em dia a gente tem o estatuto aí, né? A gente tem as leis ambientais muito mais severas, né? Então, a questão de jogar o cano de escape lá, tá jogando e poluindo o ar, né? Com a queima do motor, né? Então, isso tem que ter filtro, né? Para amenizar o impacto na camada de ozônio, para amenizar os impactos daqueles gases nocivos para a respiração de nós mesmos, tá? Então tem que ter, tem que respeitar essas políticas ambientais, né? Por exemplo, troca pneu, não posso jogar pneu em qualquer lugar, tá? Então tem que se atentar às políticas ambientais e atendê-las, tá? Porque senão, com certeza, vai ser multado. Congestionamentos. Nas grandes cidades, né? Você pega lá São Paulo, por exemplo, os congestionamentos chegam a ser quilométrico, tá? Por quê? Porque tem muito carro na rua, né? A gente faz muito uso do transporte rodoviário. Qual seria a solução? Escoar de outras formas também, desafogar um pouquinho as rodovias, ou melhorar a qualidade das rodovias e também ampliá-las, né? Mas da forma que é hoje, existem muito congestionamento nos grandes centros comerciais, tá? E isso é uma questão que deve ser pensada para o futuro, para que as coisas se tornem mais eficientes, para que o custo seja menor, para que a agilidade também seja maior. Centros metropolitanos, né? O caso de São Paulo, né? Então, várias cidades lá estão interligadas. Então, como que eu faço para essa mercadoria, como é que eu faço para essa mercadoria escoar entre essas cidades? Qual é o acesso que eu tenho a essas cidades? Como é que está a malha viária dessas cidades? Tá? Então, eu tenho que pensar muito nisso. Aqui está falando de São Paulo, mas isso não é uma coisa só de São Paulo, né? Como é que está Recife? Como é que está as estradas de Recife? As que interligam a região metropolitana de Recife, né? Interligar Recife, Camaragibe, como é que está esse acesso? Tá? Como é que está chegar em São Lourenço? Então, os centros metropolitanos eles têm que pensar nisso também, né? A mercadoria ela precisa circular. Para isso, eu preciso dar condições para que os caminhões passem, tá? Rodonel, né? O rodonel é o que? Você faz uma via, né? Digamos assim, uma via para escoar a mercadoria, que ela é basicamente um círculo. E esse círculo ele passa por várias cidades, né? Esse círculo ele passa por várias cidades. E para que serve? Simplesmente para transporte de cargas de forma mais rápida, tá? Então eu desafogo, eu tiro o transporte de passageiro, eu tiro o transporte o transporte privado mesmo, né? Você ir com o seu carrinho lá para trabalhar, tal. Eu uso outras vias e deixo essa parte aí, essa via, esse rodonel somente para transporte de carga. Então eu já não entro nessas outras ruas menores, desafogando assim o tráfego e diminuindo congestionamentos, tá? Esse rodonel em São Paulo ele já está funcionando com uma boa extensão, embora ainda não foi concluído, tá? Mas acho que uns 90% dessa estrutura aí já está pronta, né? As vias já estão atendendo várias cidades, tá? Os avanços tecnológicos, né? A gente já falou de algum, mas quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela não para, né? Então tem que ficar de olho no que vai sendo lançado, o que vai tendo de inovação, para ver que se aquilo consegue ser adequado aos nossos negócios, tá certo? Finalizado o assunto, né?
questões aí para revisão, né? São 5 questões, como de costume, e todas elas extraídas do livro Libertário, tá? Por último, né, as referências, né, assim, se interessarem pelo livro, se ainda não tem, tá aí as referências do livro que foi usado para fazer a aula, tá?